O homem cruel que agrediu sua humilde noiva e a abandonou no chão de terra, jurando que ela não valia nem um centavo, jamais imaginou que as lágrimas daquela mulher regariam o caminho para uma fortuna incalculável e um amor verdadeiro. Esta história te mostrará que, quando tudo parece perdido, Deus ainda está escrevendo o seu destino. Então, fique até o final e não esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. O sol mal começava a beijar os picos da Sierra Madre, tingindo de violeta a neblina que dormia sobre o rio, enquanto o frio da madrugada penetrava até os ossos de quem ousava acordar tão cedo naquele povoado mexicano esquecido. Ali estava Inés, com suas mãos vermelhas e rachadas, submersas na água gelada, esfregando a roupa alheia contra a pedra de lavar, sussurrando uma oração de gratidão que se misturava com o canto dos galos, ignorando que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Todas as manhãs, antes que o galo anunciasse o nascimento do sol sobre os campos de agave, Inés já estava de pé em sua pequena casa de adobe. Sua rotina era uma dança sagrada de silêncio e serviço. Acendia o fogão a lenha, soprava as brasas até que brilhassem como olhos de tigre na escuridão e colocava a água para o café de panela com canela. Enquanto a escuridão se retirava, seus dedos calejados acariciavam a velha fotografia de seus pais falecidos que descansava sobre um altar improvisado, iluminado por uma vela quase consumida. Inés não pedia riquezas nem milagres grandiosos. Fechava os olhos, respirava o cheiro de terra úmida e fumaça e simplesmente sussurrava: Senhor, dai-me forças para que minhas mãos não falhem hoje, com uma humildade que comoveria os anjos. O caminho até o rio era sua procissão diária, carregando um cesto de vime que pesava mais que seu próprio corpo, cheio da roupa suja das famílias ricas do povoado vizinho. A água do rio descia gelada da serra, cortando a pele como facas invisíveis, mas Inés não reclamava. Ela se ajoelhava sobre as pedras lisas e esfregava as peças com sabão de lixívia até que seus nós dos dedos sangrassem levemente, misturando seu esforço com a correnteza cristalina. Enquanto trabalhava, o som da água e o vento entre as árvores eram sua única companhia. E ela cantava hinos antigos em voz baixa, encontrando dignidade na brancura impecável das camisas alheias. Embora seu próprio vestido estivesse remendado e desbotado pelo tempo, foi nessa margem do rio que Raul apareceu, quebrando a paz de Inés como uma pedra lançada em um lago calmo. Ele era tudo o que ela não era. Vestia camisas passadas, botas de cowboy que brilhavam sob o sol e um chapéu texano que ocultava um olhar calculista. Raul não trabalhava na terra nem sujava as mãos. Vivia de aparências e de palavras doces que gotejavam como mel venenoso. Enquanto os outros homens do povoado carregavam lenha ou aravam, Raul se recostava nos muros da praça, vigiando quem podia encantar. Ao ver Inés, tão sozinha e tão trabalhadora, viu não uma mulher para amar, mas uma mula de carga para explorar. O relacionamento começou com promessas que brilhavam como ouro falso. Raul se instalou na casinha de Inés sob o pretexto de economizar para um casamento que sempre era adiado. Em breve, farei um grande negócio na capital, dizia ele, deitado na esteira enquanto Inés moía milho na pedra até que seus braços tremessem. A dinâmica tornou-se cruelmente clara. Ela trabalhava a jornada dupla, lavando e fazendo tortilhas para vender, enquanto ele gastava as poucas moedas em cerveja e baralho. Inés, cegada pela necessidade de afeto e sua criação submissa, justificava o comportamento de Raul, pensando que seu amor e paciência eventualmente transformariam o coração de pedra daquele homem. A primeira humilhação chegou numa noite de chuva torrencial, dentro da privacidade daquelas 4 paredes de barro.
Inés havia gasto suas economias da semana para comprar um pouco de frango e preparar um mole poblano, esperando agradar Raul, que estava irritado. Quando lhe serviu o prato fumegante com um sorriso tímido e esperançoso, ele provou um bocado e cuspiu no chão com desprezo. "Você chama isso de comida?" gritou, empurrando o prato de barro que se estilhaçou contra o chão de terra. Inés sentiu o estrondo em seu peito. Abaixou-se para recolher os cacos de cerâmica e a comida, mordendo o lábio para não chorar, enquanto ele a olhava com nojo da mesa. Mas a crueldade de Raul não conhecia limites e logo ultrapassou a porta da casa para chegar à praça pública. Num domingo, depois da missa, Inés tentou caminhar ao seu lado, exibindo seu chale azul, o único bonito que tinha. Quando ela tentou segurar seu braço com timidez, ele se afastou bruscamente na frente de Dona Lupe e das outras vizinhas fofoqueiras. "Não me toque com essas mãos de lavadeira. Você vai sujar minha camisa", disse em voz alta, rindo para buscar a aprovação de outros homens. Inés ficou paralisada, sentindo a vergonha subir pelo pescoço como fogo, enquanto os olhares de pena e deboche do povo se cravavam em suas costas como alfinetes. As agressões verbais tornaram-se o pão de cada dia, escalando a níveis insuportáveis. Raul começou a compará-la abertamente com as moças jovens do povoado, zombando de sua idade e seu cansaço. "Olhe-se no espelho", dizia ele com veneno. "Você está acabada, Inés. Ninguém te quereria. Você deveria beijar o chão que eu piso por ficar com uma velha seca como você." Ele atacava sua feminilidade, seu valor e sua fé, chamando-a de tola por rezar tanto se Deus claramente a havia esquecido. Inés aguentava em silêncio, agarrada ao seu rosário, mas por dentro algo fundamental estava se quebrando. A luz de seus olhos estava se apagando sob o peso de um desprezo constante e injustificado. O ponto de ruptura chegou numa tarde cinzenta, quando Inés descobriu que o pequeno jarro onde guardava o dinheiro para os remédios de sua artrite estava vazio. Ao confrontar Raul, que cheirava a mescal barato, a resposta não foi um pedido de desculpas, mas um golpe seco e brutal que a derrubou. Inés caiu sobre a terra batida, atordoada, sentindo o gosto metálico de seu próprio sangue. Raul a olhou de cima com frieza absoluta. Pegou sua mala já preparada e soltou a sentença final. "Estou indo embora. Mereço uma mulher de verdade, não uma empregada triste. Fique com sua miséria." Saiu sem olhar para trás, deixando a porta aberta para a tempestade que se aproximava. Inés ficou estendida no chão, com o corpo dolorido e a alma feita em pedaços, ouvindo os passos de Raul se afastarem para sempre. O silêncio que inundou a casa era mais pesado que qualquer grito. Era o silêncio do abandono total. Olhou para suas mãos vazias, as mesmas mãos que haviam trabalhado para alimentá-lo, e pela primeira vez as lágrimas brotaram sem controle, lavando o sangue de seu lábio partido. A solidão parecia física, um frio que entrava pelos ossos e lhe dizia que todo o seu esforço, todo o seu amor e toda a sua paciência tinham sido em vão. Ali, na escuridão, Inés sentiu que havia tocado o fundo do abismo. A primeira noite sem Raul foi um velório em vida dentro daquela casinha fria. Inés ficou encolhida na esteira, tremendo não pelo ar gelado da serra, mas pelo gelo que sentia incrustado na alma. O vento uivava pelas frestas do adobe como um coiote faminto, e cada sombra alongada pela lua parecia zombar de sua solidão absoluta. Doía-lhe o maxilar onde ele a havia golpeado, um palpitar surdo e constante. Mas doía mais o silêncio esmagador que ele havia deixado após a batida final da porta. Não dormiu um só instante. Seus olhos permaneceram abertos na escuridão, repassando uma e outra vez suas palavras cruéis. "Você não vale nada." Sentia-se pequena, descartável, como uma roupa velha que já não serve nem para pano de chão.
abraçando os próprios joelhos enquanto a poeira flutuava no raio de luz lunar. Os dias seguintes se transformaram numa neblina cinzenta de pura sobrevivência mecânica. Inés levantava-se por inércia, mas já não cantava seus hinos matutinos. Seus movimentos eram lentos e pesados, como se carregasse pedras de rio no chale. Ao descer ao riacho, notava os cochichos das vizinhas por trás das mãos. Coitadinha, tão boa e tão boba, diziam, cravando-lhe punhais de pena que doíam mais que o desprezo aberto. A fome começou a rondar sua cozinha, pois Raul havia levado até os últimos centavos. E Inés teve que comer tortilhas duras com puro sal e pimenta para enganar o estômago que roncava. No entanto, sua dignidade permanecia intacta. Lavava o rosto inchado com água fria, trançava o cabelo com cuidado e mantinha sua roupa limpa, recusando-se a deixar que a miséria exterior conquistasse seu espírito. Mas a fortaleza humana tem um limite, e Inés chegou ao seu numa tarde chuvosa, quando acabou o último punhado de milho. Sentou-se diante de seu pequeno altar, olhando a chama vacilante da vela, e sentiu uma amargura desconhecida, um gosto de fel que subia por sua garganta. "Por quê?" gritou para o silêncio, com uma voz rouca que não reconheceu como própria. "Acaso não tenho sido fiel? Não trabalhei honradamente cada dia da minha vida?" A dúvida, como uma serpente venenosa, mordeu seu coração ferido. Pela primeira vez, sentiu que o céu estava vazio, coberto de chumbo, e que suas orações batiam no teto de palha para cair mortas no chão. O cansaço espiritual era tão profundo que lhe pesavam as pálpebras, e a tentação de se deixar morrer de tristeza era doce e assustadora. Nesse poço de escuridão, Inés prostrou-se com o rosto em terra, golpeando o chão batido com os punhos cerrados. "Estou com raiva, Senhor. Dói." Soluçou, deixando sair um grito abafado que levava anos guardado sob camadas de submissão. Chorou até não restarem lágrimas, até que o peito ardesse por falta de ar, e então, no esgotamento absoluto, veio a calma. "Perdoa-me", sussurrou com a voz quebrada. "Não é ódio, é dor o que tenho." Levantou a vista para a imagem embaçada e soltou as rédeas de sua vida. "Já não aguento mais, meu Deus. Não tenho forças para lutar, nem para entender teus caminhos. Faz comigo o que quiseres, porque eu já não sei caminhar sozinha." E nesse instante de rendição total, uma paz inexplicável desceu sobre seus ombros. Foi Dona Chona, a vizinha fofoqueira, mas de bom coração, quem trouxe a resposta na manhã seguinte. Encontrou-a sentada na soleira, magra e com olheiras sob o sol pálido. "Minha filha, pare de chorar por aquele desgraçado", disse-lhe com seu sotaque forte, estendendo-lhe um tamal quente embrulhado em folha de bananeira. "Na fazenda dos Gomes estão procurando cozinheira. Dizem que a patroa, Dona Estela, é rigorosa como um sargento, mas paga o justo e em dia." A oferta não parecia grande coisa aos olhos do mundo. Era voltar a servir, mas para Inés brilhou como um farol na noite de tempestade. Não tinha sapatos decentes e seu vestido estava gasto, mas lembrou-se da paz de sua oração noturna. Aceitou o tamal com mãos trêmulas, vendo naquela notícia a mão invisível de Deus. Caminhou os 5 quilômetros até a fazenda com o estômago cheio e uma esperança frágil brotando no peito como flor no deserto. A fazenda dos Gomes era imponente, com muros de pedra e jardins que cheiravam a flor de laranjeira e jasmim, um contraste doloroso com sua cabana de barro. Ao chegar à entrada de serviço, o capataz a olhou com desdém por suas sandálias velhas, mas Inés não baixou a cabeça desta vez. "Venho trabalhar, não pedir esmola", disse a si mesma, alisando o avental. Quando a chamaram para entrar, cruzou o portão de ferro forjado sentindo uma mudança no ar.
Não sabia que, ao cruzar aquela porta, não estava apenas entrando num emprego, mas no terreno sagrado onde a vida lhe devolveria tudo o que foi roubado. Dona Estela, a dona da fazenda, era uma mulher imponente que cheirava a lavanda e autoridade antiga, sentada em sua cadeira de couro trabalhado como uma rainha em seu trono. Quando Inés entrou na biblioteca, baixou a vista, esperando o interrogatório habitual. Mas a patroa só lhe pediu uma coisa: mostre-me suas mãos. Inés estendeu as palmas, vermelhas e marcadas por anos de lixívia e água fria, tremendo de vergonha. Dona Estela tomou-as entre as suas, suaves mas firmes, e as sentiu com um respeito que Inés jamais havia recebido. Estas são mãos de mulher honrada, mãos que sabem o quanto custa a vida, sentenciou a matriarca com voz grave. Aqui não me importa quem você foi, mas quem quer ser. O trabalho é seu, Inés, e aqui ninguém levantará a voz para você enquanto cumprir com seu dever. Nesse instante, Inés sentiu que o ar voltava aos seus pulmões. Pela primeira vez em anos, alguém não via sua pobreza, mas sua dignidade. A cozinha da fazenda tornou-se seu santuário, um lugar amplo cheio de luz e aromas de cominho, cravo e pimentas tostadas que despertavam os sentidos. Inés trabalhava com uma devoção renovada, preparando molhos no pilão e guisados que faziam os peões e os donos suspirarem igualmente. A primeira vez que recebeu seu pagamento, um envelope com notas novas entregue pontualmente no sábado, Inés chorou em silêncio atrás da despensa, não pelo dinheiro, mas pelo que representava: liberdade. Podia comprar sapatos novos, podia comer carne, podia viver sem medo. Suas bochechas, antes encovadas pela tristeza, começaram a recuperar uma cor rosada saudável, e sua risa, tímida no início, começou a ser ouvida entre o tintilar das panelas de barro, sinal inequívoco de que o inverno de sua alma estava dando lugar a uma primavera inesperada. Foi entre os sulcos da horta dos fundos que conheceu Miguel, o jardineiro que cuidava das roseiras com a delicadeza de quem cuida de uma criança doente. Miguel era um homem de costas largas e pele bronzeada pelo sol, que sempre usava um chapéu de palha desfiado e as botas cheias de lama fértil. Um dia, ao ver Inés carregando um saco de laranjas pesado demais para ela, largou suas ferramentas e correu para ajudá-la sem dizer uma palavra, com um sorriso franco que enrugava os cantos dos olhos. As cargas compartilhadas pesam menos, Dona Inés, disse-lhe com uma voz profunda e calma, que não buscava impressionar, mas proteger. Inés, acostumada aos gritos e exigências de Raul, ficou paralisada diante de tamanha gentileza, sentindo um calor estranho e reconfortante no peito que a fez esquecer por um momento o peso da fruta. Com o passar das semanas, as conversas com Miguel tornaram-se o momento mais esperado do dia para Inés, seu pequeno tesouro cotidiano. Sentavam-se sob a sombra de uma grande árvore para compartilhar seus tacos de feijão, falando de Deus, da terra e dos sonhos simples que a vida às vezes nega. Inés descobriu em Miguel um homem de fé profunda, que citava as Escrituras não para julgar, mas para curar, e que olhava o mundo com gratidão, apesar de trabalhar de sol a sol. Ele nunca lhe perguntou sobre seu passado doloroso, respeitando seus silêncios, mas com cada gesto amável, uma flor deixada na janela, um balde de água carregado por ela, ia reconstruindo a confiança que Inés acreditava morta. Ela começou a admirar não apenas seus braços fortes, mas a nobreza de um coração que parecia não conhecer a malícia nem o interesse, o que Inés não sabia e nem sequer podia imaginar em seus sonhos mais loucos, era que aquele jardineiro humilde guardava um segredo monumental. Miguel notava como Inés o tratava com respeito e doçura, acreditando ser ele um simples peão sem nada a oferecer, além de seu trabalho e sua companhia. Cada vez que ela lhe oferecia a metade de seu pão ou remendava sua camisa de trabalho,
O coração de Miguel se inchava de amor verdadeiro, confirmando que havia encontrado uma joia rara, uma mulher que amava a essência, não a aparência. Ele era, na realidade, o filho único de Dona Estela, o herdeiro de todas aquelas terras que havia decidido trabalhar disfarçado após sofrer com a hipocrisia de mulheres que só buscavam seu sobrenome. Inés estava se apaixonando pelo homem, não pela herança, e isso fazia com que o milagre fosse duplamente poderoso. Seta intermediário. E você, antes de continuar com esta história, quero te fazer uma pergunta. O que você faria no lugar de Miguel? Continuaria ocultando sua identidade para encontrar o amor verdadeiro ou diria a verdade desde o princípio? Escreva aqui abaixo nos comentários sua opinião. Eu adoraria ler. E deixe-me contar algo. 95% das pessoas que assistem a estes vídeos ainda não são inscritas. Se você é uma delas, anime-se a se inscrever agora mesmo para não perder nenhuma história. De verdade, obrigado por estar aqui. Fim do CTA. A transformação de Inés tornou-se impossível de ignorar para o povoado. Era como se uma luz interna a tivesse acendido de novo. Um domingo, desceu à praça vestindo um vestido simples, mas novo, de uma cor azul céu, que realçava sua pele recuperada, e sapatos pretos que não tinham furos. Caminhava de cabeça erguida, cumprimentando os vizinhos sem baixar o olhar, irradiando uma paz que incomodava os invejosos e alegrava os justos. Comprou frutas no mercado e pagou sem pechinchar, deixando uma gorjeta generosa para a vendedora idosa. Já não era a sombra assustada que Raul havia deixado jogada no chão. Era uma mulher restaurada pela graça divina e pelo trabalho honesto, uma prova viva de que a bênção de Deus não traz tristeza consigo. As notícias de seu bem-estar correram como pólvora molhada em aguardente até chegar à cantina onde Raul desperdiçava sua vida. Entre goles de tequila barata e partidas de dominó perdidas, ouviu alguns homens comentarem como a ex de Raul estava bonita e como trabalhava na fazenda grande. A inveja, verde e amarga, subiu-lhe à garganta mais rápido que o álcool. Não podia suportar a ideia de que a mulher a quem havia chamado de inútil e velha estivesse florescendo sem ele, enquanto ele afundava cada dia mais em dívidas e solidão. Seu ego ferido não processou a culpa, mas uma fúria possessiva e absurda. Convenceu-se de que essa prosperidade lhe pertencia, que Inés lhe devia algo pelos anos que ele perdeu ao lado dela. O encontro inevitável aconteceu numa tarde quando Inés voltava da igreja, com o sol poente às suas costas. Raul fechou-lhe o passo num beco, parecendo desleixado, com a camisa suja e o hálito fedendo a vício. "Então agora você se acha muito senhora?" cuspiu ele com uma risada debochada, tentando intimidá-la como antes. "Com certeza arrumou num velho rico para te sustentar, porque você sozinha não vale nada." Inés sentiu o velho medo arranhar seu estômago, a lembrança dos golpes, mas então pensou em Dona Estela, em seu trabalho, no olhar limpo de Miguel e em Deus que a havia levantado. Não recuou nem um passo. Apertou sua Bíblia contra o peito e olhou nos olhos, não com ódio, mas com uma pena profunda que desarmou Raul mais que qualquer insulto. "Você se engana, Raul", disse Inés com voz firme, sem tremer. "Não tenho nenhum velho rico. Tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, e tenho minhas mãos que valem mais do que você jamais soube apreciar." Raul tentou agarrá-la pelo braço, furioso com sua coragem, mas parou ao ver que Inés já não era sua vítima. "O que tenho é meu, ganho com suor e abençoado pelo céu. Você me jogou fora como lixo, mas Deus me recolheu como tesouro. Deixe-me passar." Raul ficou pasmo, com a mão no ar, vendo como ela se afastava com passo seguro. A humilhação de vê-la tão forte, tão inalcançável, plantou em sua mente distorcida uma ideia perigosa. Se não podia tê-la, teria que destruí-la de novo, ou pelo menos tirar-lhe aquele sorriso que lhe lembrava seu próprio fracasso.
A maldade de Raul não podia ficar quieta diante da luz de Inés. Então, decidiu jogar sua carta mais suja em pleno dia de mercado, quando a praça estava cheia de gente e murmúrios. Colocou-se na frente de Inés e Miguel, que carregavam sacolas de compras, e levantou a voz para que todos, desde o açougueiro até o padre, o ouvissem. "Olhem para ela!" gritou apontando para Inés, com um dedo acusador que tremia de raiva fingida. "Aqui tem a Santa Inés, vestida como rainha com dinheiro roubado. Com certeza você está roubando seus patrões na fazenda, porque uma simples lavadeira não compra esses luxos honestamente." As pessoas pararam. O silêncio caiu como uma laje pesada na praça, e os rostos se voltaram para Inés. Alguns com dúvida, outros com curiosidade mórbida, esperando vê-la desmoronar sob o peso da calúnia pública. Inés sentiu as pernas fraquejarem diante da mentira venenosa, mas antes que pudesse se defender, Miguel deu um passo à frente, interpondo-se entre ela e o agressor como um muro de pedra. Raul soltou uma gargalhada zombeteira, cuspindo no chão perto das botas de trabalho de Miguel. "E você vai fazer o quê, jardineiro morto de fome?" zombou Raul, buscando a cumplicidade dos outros homens. "Melhor voltar a cortar grama e não se meter em assuntos de homens. Ou vai se dar muito mal. Essa mulher é uma ladra e eu só estou fazendo justiça." A tensão no ar era elétrica. O cheiro de poeira e medo se misturava sob o sol do meio-dia, e todos esperavam ver Miguel baixar a cabeça como costumava fazer qualquer peão diante de um valentão. Mas Miguel não baixou o olhar. Ao contrário, tirou o velho chapéu de palha com uma calma que gelou o sangue de Raul, revelando olhos que ardiam com uma autoridade que não pertencia a um simples trabalhador. "Lave a boca antes de falar dela", disse Miguel com uma voz que ressoou em cada canto da praça, firme e potente como um trovão. "E olhe bem para mim, Raul, porque é a última vez que você me insulta." Fez um sinal discreto e o capataz da fazenda, que estava perto comprando grãos, correu imediatamente até ele com a cabeça baixa em sinal de respeito absoluto. "Patrão Miguel", disse o capataz em voz alta, "o senhor precisa que chamemos a polícia." O murmúrio da multidão se transformou num grito abafado de surpresa. Raul empalideceu, sentindo que o chão se abria sob seus pés. "Não, Anselmo", respondeu Miguel, sem deixar de cravar seus olhos no rosto aterrorizado de Raul. "Quero que todos saibam quem eu sou." Voltou-se para a multidão e para o homem que tremia à sua frente. "Eu sou Miguel Gomes, filho de Dona Estela e dono das terras que você pisa. E esta mulher, a quem você humilhou e caluniou, é a pessoa mais honesta que já pisou em minha casa." A revelação atingiu Raul como uma marreta física. O jardineiro de quem ele havia zombado era o homem mais poderoso da região. Dona Estela, que chegava em sua caminhonete, desceu e juntou-se ao filho, confirmando a sentença com um olhar de gelo. "Raul", disse ela, "sua maldade te cegou. Você acusou de roubo a mulher que em breve será a dona de tudo o que você vê. A justiça divina não caiu como um raio, mas como o peso insuportável da própria vergonha. Raul, o homem que vivia das aparências, ficou nu diante dos olhos de todo o povoado. Tentou balbuciar uma desculpa, uma justificativa, algo que o salvasse, mas as palavras ficaram presas na garganta seca. Os vizinhos, que antes riam de suas graças, agora o olhavam com desprezo aberto. O açougueiro lhe deu as costas, as mulheres murmuraram, sem vergonha, e as crianças apontavam. Havia tentado destruir Inés publicamente e, em vez disso, havia cavado sua própria cova social. Percebeu, com um horror frio, que já não tinha lugar naquele povoado. Seu nome estava manchado para sempre, não por mentiras alheias, mas por suas próprias verdades expostas à luz. Raul, derrotado e encolhido, esperava que Miguel ordenasse que o batessem ou o prendessem, mas o golpe final veio de quem menos esperava.
Inés aproximou-se dele, não com a fúria de uma vítima vingativa, mas com a serenidade de uma rainha. "Não quero que te machuquem, Raul", disse ela suavemente, olhando-o nos olhos uma última vez. "Eu te perdoo, não porque você mereça perdão, mas porque eu não mereço carregar o ódio por você. Vá com Deus, e tomara que encontre a paz que tanto te falta." Inés deu as costas e tomou o braço de Miguel. Raul ficou sozinho no meio da praça cheia, mais sozinho do que nunca, vendo como a mulher que desprezou se afastava convertida na dama que ele nunca soube valorizar, enquanto ele ficava com as mãos vazias e a alma quebrada. O casamento de Inés e Miguel não foi um espetáculo de vaidade, mas uma festa de gratidão no pátio da fazenda, onde o aroma de arroz, mole e flores de laranjeira inundava o ar. Inés vestia branco, radiante, não para ostentar pureza, mas para simbolizar um coração que sobreviveu ao fogo da provação sem se queimar. Dona Estela, com lágrimas nos olhos, entregou-lhes na frente de todos as escrituras de um belo terreno junto ao rio, dizendo: "Uma filha não apenas nasce, se faz." Inés, que outrora dormiu no chão e comeu tortilhas com sal, agora presidia uma mesa cheia de bênçãos. Mas ela não mudou sua essência. Suas mãos, agora adornadas com um anel de ouro, continuavam servindo. Usou sua nova posição não para humilhar quem a machucou, mas para levantar os que continuavam de joelhos, provando que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas em como se trata o humilde. Enquanto a música de mariachi e os risos enchiam a fazenda, Raul vagava como um fantasma pelos caminhos poeirentos dos povoados vizinhos. Havia perdido tudo: o respeito, o crédito e a oportunidade de ser amado por uma mulher virtuosa. As notícias da felicidade de Inés chegavam a ele como ecos distantes que atormentavam sua consciência. Terminou trabalhando como peão solitário num rancho distante, sob um capataz cruel que o tratava com o mesmo desdém que ele dispensou alguma vez. Olhava o entardecer sozinho, lembrando-se da mulher que empurrou na lama e que agora era uma rainha. Seu castigo não foi a prisão, mas a memória amarga do que teve e jogou no lixo. Viver com o eterno "e se" era uma corrente mais pesada que qualquer prisão de ferro, aprendendo tarde demais que a soberba é a arquiteta de sua própria destruição. Anos depois, Inés parou na varanda de sua própria casa, vendo seus filhos brincarem entre as laranjeiras que Miguel havia plantado para ela. Olhou para suas mãos, ainda fortes, e lembrou-se das noites frias de choro. Compreendeu então que cada lágrima havia regado o solo de seu presente. Voltando-se para Miguel, disse suavemente: "Pensei que Deus tinha me esquecido quando estava no chão, mas ele só estava limpando o terreno para construir algo melhor." Aprendeu que o sofrimento não é sinal de abandono, mas uma preparação para um peso de glória que requer ombros fortes. A pedra que os construtores rejeitaram havia se tornado a pedra angular, e a semente de fé, enterrada na terra escura da dor, havia florescido num jardim que inverno nenhum poderia murchar. Se hoje você está passando pelo vale da sombra, se sente rejeitado, maltratado ou esquecido, olhe para Inés. Não baixe suas mãos, não feche seu coração e, acima de tudo, não deixe de acreditar. Deus está vendo seu esforço silencioso e está preparando uma mesa para você na presença dos seus adversários. A história de Inés é um testamento de que a fidelidade compensa e que a última palavra nunca a tem quem te fere, mas sim quem te criou. O sol sempre sai depois da noite mais escura, e quando o faz, brilha mais forte para aqueles que esperaram em fé. Inés sorriu para o céu, fechou os olhos e simplesmente disse: "Obrigada pela tempestade, pois ela me trouxe a este porto seguro. Família, obrigado por chegarem até o final. Se você gostou, comente que ensinamento esta história deixou para você e de que país nos acompanha. Dê um like,
Compartilhe e se inscreva porque vem mais histórias que Deus está usando para transformar vidas. E não se esqueça de clicar nas histórias que estão na sua tela. Você não pode perdê-las.